Eu, ouvindo o que a vereadora Tânia falou, não pude deixar de pensar algo sobre vocês, senhores vereadores. Vou dizer vocês porque, no caso, como eu sou da presidência, eu não faço parte de nenhuma comissão. Vocês já imaginaram se a vereadora Tânia não tivesse voltado para esta casa? Com tantos projetos que ela se deparou aqui parado e que precisou da pessoa dela para continuar? Ela só esqueceu de dizer que esses projetos estavam parados na comissão que ela assumiu, porque quem fazia parte e estava retendo-os para não prosseguirem era o outro vereador que a estava substituindo, o vereador Hilton Erich. Então, senhores, que aqui fique registrado. Por esse motivo, os projetos estavam parados. Com relação ao lixo, senhores, maravilhoso que o nosso Chapadão leva para fora, eu mostro aqui para vocês as fotos, que lá eu estive, e se tem coisas que eu não tenho preguiça, na minha situação de fiscalizar, é fotografar, porque nada, contra provas não existe argumentos. A situação do nosso lixão, que por 25 anos estava lá sendo degradado, continua sendo degradado. Nada aconteceu, nada foi modificado, porque a forma como aqueles coitados vinham trabalhando, continua da mesma forma. E essas fotos que eu aqui estou mostrando a vocês, senhores, as cópias delas estão fazendo parte da denúncia que eu estarei fazendo amanhã mesmo, a promotora de meio ambiente, para que ela saiba a real situação, inclusive convidando-a para ir lá visitar e ver a situação. E com relação ao aterro sanitário, senhores, eu estive invadindo, porque vereador aqui nesse município invade, o aterro sanitário que lá está, e a única coisa que lá foi feito até agora, foi consertado algumas portas, janelas, estão tirando os pneus de lá e passando uma espécie de patrola. Fora isso, nada mais existe. Mas amanhã mesmo eu estarei fazendo uma nova visita junto com o engenheiro, que estará me explicando tudo a respeito daquela situação. Mas independente disso, senhores, eu quero falar para vocês a respeito de uma situação que envolve os funcionários públicos municipais, nessa situação humilhante e vergonhosa que eles passaram agora há poucos dias. Como é de conhecimento de todos, há 14 anos, mais ou menos, existe para os funcionários municipais um convênio. No passado era um chequinho. Depois a coisa evoluiu e foi oferecido pela Brasil Card uma bandeira e um cartão de crédito. E assim foi feito. Assim como esta casa, esse ano eu também o fiz aqui para os funcionários e para o vereador que quisesse aderir. Esse Brasil Card, senhores, ele é aceito só em Campo Grande em 272 lojas. Assim como nisso inclui posto de gasolina, farmácia, mercado, etc. Pasmem vocês, eu que gosto de sapato, até na Anitta Calçados, que todos conhecem, é uma referência, eu já comprei sapatos com o Brasil Card. E isso, senhores, é algo que pertence aos funcionários e é descontado do pagamento deles, na folha de pagamento. Então isso é melhor até mesmo do que cheque. Não volta para trás. Um cheque volta, isso não volta. E com isso criou-se o hábito, como nós todos temos, de comprar com os nossos cartões de crédito, chega a fatura, pagamos, é liberado, compramos novamente. E esse final de semana, e não só no final de semana, mas também na terça, na quarta, na quinta, logo após o dia 15, até mesmo antes, no dia 14, já está liberado o novo limite. E os funcionários já vão até lá para fazer suas compras. Muitos deles, senhores, se depararam com a situação humilhante de deixar as compras no caixa, nos postos de gasolina também tiveram essa mesma situação, porque o que lhes foi descontado da folha não foi repassado para a Aspunc, que é a Aspunc que paga o comércio. Resultado, uma situação vexatória, humilhante e tudo mais. Em contrapartida, no sábado,
Mais precisamente, alguns amigos, para ser mais sincero, um casal de amigos que lá estava em Campo Grande, no Comper, teve o cuidado, aliás, o cuidado não, ele encontrou o senhor prefeito e a sua digníssima esposa fazendo compras no Comper. E os fotografou com o carrinho cheio de compras. Por outro lado, os funcionários do município, muitos tiveram, talvez até que passar algum tipo de necessidade. Porque nós não temos todos os funcionários com uma situação em que eles tenham um cartão de crédito à parte para fazer suas compras. Nós estamos falando aqui de funcionários que por uma questão até de economia foi reduzido ainda o salário deles. Então imagina, quem ganha mil e poucos reais, se ainda pode se dar ao luxo de ter conta em banco e um cartão de crédito. Então em contrapartida, os nossos funcionários aqui estavam sofrendo tudo isso. Que é o que eu não estou falando sozinho. Isso está nas redes sociais. Inclusive, uma das meninas, aquela que eu compartilhei no meu Face, minha sobrinha estava logo depois dela do caixa e ela disse: tia, foi uma situação muito triste presenciar aquela moça devolvendo a carne que ela havia comprado, presenciá-la devolvendo as saladas, fruta, tudo que ela já havia pesado. E ela tendo que escolher qual que é o produto que ela ia levar aquele final de semana conforme o dinheirinho que ela tinha. Então isso, senhores, é algo do nosso município. Também eu gostaria de falar para vocês, esqueci de comentar. Hoje foi feito o depósito para as PUNC. E eu tomei o cuidado de ligar para o Valdir Pivato, aonde ele me disse que tiveram que completar do dinheiro da Aspunk 11 mil reais, porque não foi devolvido todo o dinheiro, não foi repassado. Descontar do funcionário, senhores, e não repassar, isso é apropriação indébita. Isso é algo previsto na lei. Será que eu preciso dizer o que isso significa? Instituto Municipal de Previdência. Mês de julho, até dia 30 de agosto, teria para ser repassado o dinheiro descontado dos funcionários. Foi repassado uma parte, depois mais 4 mil, depois não sei mais que valor. Foi notificado o senhor prefeito, a senhora secretária de administração e a senhora secretária de finanças, conforme os protocolos que nós temos lá no Instituto. Nada. Mês de agosto, que teria que ser repassado até o dia 30 de setembro, senhores. Nada. Resultado, notificação ao prefeito, ao Ministério Público e a esta casa também. Hoje, pelo que eu fiquei sabendo, repassaram uma parte. Mas não é nem o que falta do mês de julho, nem o total do mês de agosto. Amanhã o seu Jair irá lá descobrir que cálculo é esse que foi passado. Ainda está faltando o juro, porque a lei prevê juro. E com relação ao Brasil Card, senhores, houve uma despesa de R$ 2.500 pelo atraso. Quem irá arcar com isso? Não sabemos. Então, essa é mais uma situação da nossa prefeitura. Com relação, senhores, e aqui eu quero parabenizar o vereador Elton Silva, na sua... quando o senhor fez aquele requerimento a respeito do laboratório, senhor Elton Silva, o que eu sei e posso lhe adiantar. Até pouco tempo atrás, havia um laboratório dentro do hospital que era mantido pela própria prefeitura. E existem os bioquímicos que são concursados para trabalhar nesse laboratório. O que era o custo do laboratório, senhores? Eram os aparelhos microscópicos para análise, material reagente, etc. E os funcionários. Tudo isso, então, é um custo baixíssimo. Hoje, anotei ali, vou fazer um requerimento para saber que fim levaram esses bioquímicos e aonde eles estão trabalhando, já que eles são concursados do município. Por que se tirou o laboratório lá de dentro, já que com isso fazia-se os exames pelo SUS e com isso o município tinha a sua renda também para cobrir os custos? Não sabemos. Em contrapartida, foi contratado, feito licitação para um laboratório de fora que eu digo do hospital. Aqui da cidade, o vereador Elton Silva me falou, parece que é um valor bem alto, vereador. Então, vereadora Sônia Mara, segundo informações, que passa de R$ 50 mil esse contrato que chega a pagar por mês,
e onde muitas vezes uma pessoa, até foi a Fátima Aparecida, que tinha um exame para fazer, que gastou 10 dias. Então, se fosse uma coisa de morte, estava morta hoje. Então, é isso que está acontecendo. Então, por isso que eu vou fazer esse requerimento, né? Para saber o quanto está pagando, o que está acontecendo. Peço que as palavras do vereador Elton Silva façam parte do meu pronunciamento. Então, essa moça, no caso, Aparecida de Fátima, senhores, ela quase que morreu e acordou viva. Ela estava viva e quase que acordou morta se ela tivesse que esperar esse tempo todo. Mas eu também sei, senhores, que havia cotas de exames e que muitas vezes essas cotas se extinguiam. E aí nos postos de saúde as pessoas precisavam fazer exames, mas não havia sido liberados novos exames. Então, aí está uma situação. Uma outra situação, senhores, que me foi passada também é a respeito das ambulâncias. Segundo me foi passado, de todas as nossas ambulâncias, César e Adejair, somente tem uma que está funcionando. O restante não foi levada para que fosse feito as revisões, elas foram estragando o resultado. Nós estamos somente com uma ambulância. E aí hoje adentrou nesta casa e foi recusado pela maioria em regime de urgência para abrir crédito especial. Aqueles 40% já foram, para que fosse aberto esse crédito especial para a saúde. Aí me veio uma seguinte pergunta. Segundo o assessor de contábil, que presta a parte de assessoria contábil para esta casa, os convênios do município com relação à saúde, o dinheiro está todo lá no papel. Eu digo no papel, porque eu não vou afirmar aqui que estaria em outro lugar. Eu não tenho acesso a outro lugar. No papel eles estão. E aí, a pergunta que me é feita é por que estão sendo pedido um crédito especial se nós temos dinheiro em várias contas, pelo menos no papel, nós temos dinheiros em várias contas, e esse dinheiro não está sendo usado. Pior, vai chegar um momento em que o governo federal, e a Dilma está louca por dinheiro, ela vai ver que Chapadão do Sul, esse município tão rico e tão pujante, primeira página de Jornal do Estado, não está gastando o dinheiro dos convênios. Se não está gastando, senhores, o raciocínio que é, nesses casos, é que não precisam. E se não precisam, eles são recolhidos. E no próximo ano e nos próximos anos, esse dinheiro não virá mais. Aí eu faço a seguinte pergunta. Por uma incompetência administrativa, o município vai ser penalizado também pelos próximos 2, 3, 4 anos vindouros? Porque se não estão gastando esse dinheiro, se o dinheiro está na conta, se estão pedindo mais dinheiro para esta casa, para abrir um crédito especial, nós que analisamos ali hoje, já percebemos que não veio nem a fonte de onde esse dinheiro vai ser retirado. E aí pedem para abertura de crédito especial se não estão conseguindo se achar para gastar o dinheiro de convênio? Então, senhores, aqui fica mais um questionamento de algo que precisa ser desvendado. Eu acho que no futuro nós vamos ter que contratar talvez um Sherlock Holmes ou esse pessoal ligado às investigações. Era isso, boa noite, muito obrigada.